Eliseu. E hoje vamos estudar sobre Eliseu de novo. O ministério de Eliseu, ou retorno, quer dizer, parte 2, né? O texto, ou melhor, o mapa, né? Só para nós lembrarmos aí do Reino do Sul, Reino do Norte. Lembrando aí que o Reino do Sul, a sede, né, do templo, da adoração era onde? É bom lembrar mesmo que já esqueceram, né? Jerusalém. Opa, não é isso não, né? E o Reino do Norte tem 2 templos, né? Lembram? Tem a sede que é Samaria, né? Mas tem 2 templos pagãos. Lembra disso? Que o irmão Edilson falou aí, Betel, e também lá em cima, né? Dan. Ok? Mas a sede é Samaria. Ok? Muito bem. O texto, como os irmãos estão vendo aí, é Salmo capítulo 19, versículo 18. Vamos abrir lá e nos colocarmos de pé. Salmo 119, versículo 18. Ok, nossa tradução é um pouco diferente, né? Embora ali já está na nossa tradução, né? Ok. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Amém? Oremos. Pai, abençoe esse estudo bíblico, continuação do ministério de Eliseu. E assim como o Senhor tem feito, Pai, fale conosco, toca nossos corações, muda qualquer caminho que precisa ser mudado, qualquer intenção que precisa ser mudada. Coloca ânimos verdadeiros em nossos corações e tira os ânimos egoístas, ânimos carnais, ânimos para proveito próprio, mas que possamos realmente estar com as mentes em Cristo e querendo nessa noite aprender, não só aprender, mas saber o que o Senhor quer de nossas vidas, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de cada um que está aqui. E em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém? Amém, os irmãos, pode se assentar. Nessa lição, o aluno, ao estudar, vai compreender como Deus é soberano em Israel e nas demais nações. Deus é soberano sobre toda a terra, não só em Israel, né? É bom nós nunca esquecermos disso. O aluno será capaz também de entender como Deus age também na história de outros países, será capaz de perceber a necessidade de se testemunhar da fé a quem está perto ou longe, e hoje está fácil, né? Testemunhar da fé até quem está longe, devido à tecnologia aí, WhatsApp, Facebook e tantas outras coisas aí. Nós usamos para muitas coisas erradas, infelizmente, muitas coisas que não têm proveito nenhum, mas podemos usar para evangelizar, levar Cristo a pessoas que estão longe de nós. E também será capaz de orar em todas as circunstâncias, sejam fáceis ou difíceis. Muito bem, passa aí para nós, irmão. Nós temos aí alguns países vizinhos ao Brasil, nós queremos destacar. Os irmãos sabem que país é esse? Venezuela, tá certo, passa para nós, irmão. De acordo com as estimativas do governo, a população é 92% católica na Venezuela, né? Pelo menos nominalmente, né? Pelo menos nominalmente. Os 8% restantes são protestantes ou ateus ou pertencem a alguma outra religião.
Então nós temos Venezuela, país vizinho do nosso país, que precisa do Evangelho do Senhor Jesus, né? Infelizmente, quando dizem 8% de protestantes, a gente sabe que pode diminuir bastante essa porcentagem para as igrejas verdadeiras, igrejas que pregam o genuíno Evangelho. E a gente sabe que a situação lá é terrível, tanto é que temos muitos, né, venezuelanos no Brasil e em outros países fugindo ali do comunismo e de tudo que está acontecendo lá. Mas, graças a Deus, nós temos um missionário lá dentro, né, pastor Aguinaldo, está ali pregando o Evangelho na Venezuela. Aliás, mandei, acho que no WhatsApp da igreja, algumas mensagens, algo que ele me mandou, né? Agora eu não lembro o que foi, mas sobre o ministério lá na Venezuela. Temos também este país que os brasileiros gostam demais, né? Principalmente no futebol. Não precisa nem dizer, né? Nem perguntar. A Argentina. E de acordo com o estudo realizado pela CONICET, em 2019, a porcentagem de católicos passou a representar apenas 62,9% dos argentinos e sem religião passou de 11,3%, né, 11,3% a 18,9% da população. Teve um aumento aí, né, de pessoas sem religião. Os evangélicos representam 15,3% dos argentinos. Lembrando, é a mesma questão que eu disse da Venezuela, né? Quando diz essa porcentagem, eles incluem todos tipo de igreja que se considera evangélica. Então a gente pode diminuir bastante essa porcentagem das igrejas verdadeiras que pregam o genuíno evangelho. Então, mais um país que também está passando situação difícil, né? Eu não tenho muito conhecimento, mas ouvi falar que a coisa lá está feia, está ficando difícil. Mas um país que precisa de Cristo, um país que precisa do genuíno evangelho. E eu não conheço nenhum missionário argentino, ou pelo menos que esteja na Argentina. Os irmãos conhecem algum? Tem conhecimento? Eu sei que tem, mas eu não conheço. Mas é um país que precisa do evangelho. Amém? Quem sabe Deus levanta alguém aqui para ir para a Argentina. Jogar futebol não, viu? É pregar o evangelho, tá bom? Ok, temos também outro país vizinho que é, quem sabe? Quem assiste futebol tem que saber, né? Aparece todas as bandeirinhas lá, né? No jogo. É a Bolívia, correto. De acordo com o censo de 2001, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística da Bolívia, 78% da população seguia o catolicismo, enquanto que 19% o protestantismo. E outros 3% têm diferentes crenças cristãs. O protestantismo, juntamente com as crenças tradicionais indígenas, estão se expandindo rapidamente. Graças a Deus, né, quero crer que nesse protestantismo tem aí algumas igrejas pregando o genuíno evangelho de salvação aos bolivianos e tem expandido. Mas, ao mesmo tempo que, pelo menos se estiver correta essa informação, né, que nós pegamos aí na internet, ao mesmo tempo também as crenças indígenas tradicionais também têm se expandido bastante. Então, é outro país, pertinho de nós, né? Se não me engano, não estiver enganado, quando eu fui em Mato Grosso, eu quase fui na divisa da Bolívia, porque estava perto. Eu quase fui lá, de repente dar uma entradinha lá, não sei, né? Mas foi meio corrida a viagem, então não tive essa oportunidade. Mas bem pertinho de nós e precisa de pregadores do Evangelho. E por último, que país é este? Oi? Oi? Fala alto. Não estou ouvindo. Eu estou surdo, né? Equador. Vamos ver se está correto. Colômbia. Está errada. É interessante que a bandeira da Colômbia é bem parecida com a da Venezuela. Não sei se os irmãos prestaram atenção, né? Bem parecido.
Mas na Colômbia, de acordo com o censo de 2014, a principal religião da Colômbia é o catolicismo, com 79% da população, 14% são protestantes, 1% são religiões indígenas, 1% hinduísmo, budismo, judaísmo, islamismo e 5% são outras não especificadas. Então, mais um país, o último país que queremos trazer para os irmãos hoje, que são vizinhos, né, ao Brasil, que precisa do Evangelho. Precisa. E alguns dizem, né, que o mundo está evangelizado. Aonde, né? Aonde? Só se for outro mundo. E se, eu não creio assim, tá bom? Se os pastores que creem, enquanto todo mundo não for evangelizado, Cristo não volta, a gente está lascado, né? Pode esperar sentado, porque não vai voltar não, porque o evangelismo está muito devagar, infelizmente. A igreja não tem cumprido o papel que lhe foi dado. E a gente muitas vezes joga pedra, né, em povo de Israel, que eles não cumpriram o papel que lhe foi dado, né? Que através de Israel deveria mostrar o Deus verdadeiro às outras nações, e eles não cumpriram, falharam. Mas a igreja não está sendo diferente. Infelizmente, sim, tem muita gente fazendo, mas ela ainda tem muito a ser feito e tem faltado muito em muitos lugares que precisam de igrejas, principalmente igrejas verdadeiras, né, que pregam o genuíno evangelho. Eliseu, ele levou a palavra de Deus a Israel e também foi usado em outras nações. Isto mostra, irmãos, que Deus é Senhor de todos os povos. Mesmo que eles não sigam a Ele, mesmo que eles não adorem a Ele. Deus é o Criador, Deus é o Senhor do universo. Consequentemente, Ele é o Senhor de todos os povos. Todas as nações terão que prestar contas a Ele. Nós sabemos muito bem disso. Os grandes profetas, escritores da Bíblia, profetizaram não apenas a Israel, mas também profetizaram as nações vizinhas. Eles eram usados, sim, no seu povo, no povo de Israel, mas também, conforme a vontade de Deus, eles eram usados nas nações vizinhas. E nós vamos ver aqui um pouco sobre o ministério de Eliseu nessa parte também. Então, vamos lá para Eliseu e os reis de Israel e de Judá. Eliseu e os reis de Israel e de Judá. Quando Moabe se rebelou contra o domínio de Israel, o rei de Israel, ele fez aliança com Josafá. Lembra quem era esse rei que fez aliança com Josafá? E nós estudamos aí na lição de Josafá, rei de Judá. Sim, rei Acabe. Então ele faz aliança com Josafá, que reinava sobre Judá, para subjugar Moabe. Mas surgiu um problema. Surgiu aí uma falta de água para eles e também para os animais. E aí eles não tiveram outra alternativa a não ser, né, pelo conselho de Josafá, buscar orientação de Deus. Por intermédio de quem? Profeta Eliseu. E se os irmãos lembram bem, o profeta Eliseu só se dispôs a ir e ajudar por causa do rei Josafá. Porque estavam aqui 3 reis, né? Agora eu não lembro o terceiro rei, mas era o rei de Israel, o rei de Judá, e agora fugiu qual era o outro rei. Então Eliseu já conhecia Acabe, né? O outro também sabia que não servia a Deus. Se não me engano, não sei se é o de Edom, né? Edom, né? Ok? Então não servia a Deus. Então o único que tinha ali melhorzinho era o rei Josafá. Então ele só foi por causa do rei Josafá. E ele, então apesar até mesmo desse problema, dessa oposição aí, ele ajudou. E por causa da fidelidade de Eliseu e também Josafá, o resultado foi a derrota dos moabitas, que está lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 1 ao 27. Nós não vamos ler, irmãos, porque nós já estudamos isso na lição de Josafá, rei de Judá, ok?
não temos necessidade, mas Deus deu vitória ali para eles. Em segundo lugar, Eliseu e os sírios. Nós falamos um pouquinho sobre a questão dos profetas atuarem no reino de Israel, mas agora ele vai, de certa forma, né, ele vai atuar com pessoas da Síria. Primeiramente, nós vemos aí a invasão. Sim, passa ainda, irmão. Eu coloquei esse mapa só para os irmãos entenderem um pouco aí onde está Israel, que muita gente fica imaginando, né? E eu mesmo, né? Embora eu já vi várias vezes o mapa, a gente esquece onde é que está isso, onde é que está aquilo. Então, só para lembrar, Israel ali, né? À esquerda, o Líbano em cima de Israel, do lado ali Jordânia, Damasco. Lembra quem se converteu no caminho para Damasco? Está ali, Damasco, né? Paulo se converteu na Síria, né? Olha lá, é a região da Síria. E a Turquia está lá em cima, né? A Turquia. Então vamos lá. A invasão de Israel pelos sírios. Agora os irmãos preparem a Bíblia, preparem um microfone para ler aí alguns versículos para nós. O rei da Síria invadiu Israel, mas seus planos foram frustrados por Eliseu. Isso está registrado em 2 Reis 6, do versículo 8 ao 23. Ele planejou suas incursões, né, em território israelita, mas não foi bem sucedido. Alguém leia para mim, versículo 8 ao versículo 10. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 10. É uma passagem interessante, né? Até certo ponto eu acho um pouco engraçado, né? Pela situação que acontece, mas também, assim, a gente vê o poder de Deus aí e o cuidado de Deus para com os seus servos, né? Pode ler para mim, irmã. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então Deus fala para Eliseu o que iria acontecer, né? Os planos dos sírios, do rei da Síria. E aí, o rei da Síria imaginou que houvesse um traidor entre eles. Mas como é que eles ficaram sabendo nossos planos, né? Quem aqui na sala passou nossos planos para eles? Então ele achou que tinha ali um traidor entre os conselheiros, porque eles não sabiam que Eliseu que tinha contado, né? Mas tinha alguém ali que sabia, né? Olha 2 Reis 6, versículo 12. Alguém lê para mim, 2 Reis 6, versículo 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então, de alguma forma, eles souberam que alguém soube aí, que quem sabia todos os planos era Eliseu. E o que o rei decide então? Aonde que está esse homem, né? Onde que está esse profetinha Eliseu? Vamos capturar ele, acabar os problemas. Não vai ter como falar os nossos planos. Então ele planeja isso, né? Procura saber o paradeiro de Eliseu para capturá-lo. E Eliseu estava na cidade de Dotã. O sírio então mandou um grande exército e cercou, né, a cidade. Com isso, os irmãos lembram um pouco da história, né? O moço que servia Eliseu, como é que chamava ele? Geazi, ou Geazi, né, como alguns dizem. Ele então saiu, levantou de manhã e percebeu aquela grande força militar que cercava a cidade. E ele ficou apavorado, né? Ficou apavorado e gritou, mais ou menos assim para Eliseu, né? Ai, meu senhor, que faremos? E aí Eliseu, né, sai ali fora
Ele olha, calmo. Aí ele diz ao moço para não temer e orou, né? Alguém lê para mim, melhor ver o texto bíblico que é melhor, né? 2 Reis 6, versículo 17. Eu gosto mais do texto aí. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Lê o versículo 16, pastor. Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu gosto dessa parte, né? Porque o Geazi não estava vendo ainda, né? Ele estava vendo só o exército inimigo, e parece muitas vezes alguns de nós, né? A gente olha só o problema, esquece que a gente tem um Deus poderoso, né? Que ninguém pode com ele. Mas a gente olha o problema e fica apavorado como o Geazi ficou, né? O que faremos, Senhor? E aí Eliseu fala: não, rapaz. Que crente que olha com o olho da fé, né? Maior é que estão conosco do que estão com eles. E aí ele ora, como o pastor já leu aí, versículo 17, e Deus abre os olhos de Eliseu para ele ver todos os exércitos celestiais que estavam basicamente cercando, né, aquele exército inimigo. Interessante, o exército inimigo cercou a cidade, mas esse exército estava cercando o exército inimigo, né? Imagina aí o número de anjos, arcanjos, não sei dizer, mas que estavam ali pronto para batalha. Eles não estavam ali apenas passeando e conversando, não, estavam lá pronto para batalha. Se o bicho pegar, nós vamos entrar nessa batalha, né? Estavam ali preparados. Por isso que Eliseu estava tranquilo. E aí, olha o que acontece. Antes de a gente ver o que acontece, passe para nós. Uma pergunta para os irmãos. Deus já abriu os nossos olhos espirituais para entendermos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo? Você já tem esse entendimento? Ou você apavora fácil com qualquer adversidade? Continuando a história ali, Eliseu ora outra vez. E o que acontece? O que ele pede? Ele pede para Deus ferir os soldados de cegueira. Né? Eu gosto dessas passagens, né? Não precisava nem dos anjos, né? Não precisava nem dos anjos. Falou: Senhor, cega esses homens. Tudo escureceu para eles, não enxergavam mais nada. Imagina um bando de ceguinho, um exército de ceguinho. Eu não estou aqui menosprezando o cego, mas só usando um pouco da comédia, né? Imagina um bando de cegos, né? Ali, com espadas, escudos, pronto para a batalha, mas agora não sabe para onde ir. E aí o Senhor então atendeu, né, esse pedido de Eliseu. O profeta gritou o exército, todos eles cegos, eles levou ele para o centro de Samaria. Eliseu, né, dirigiu eles para o centro de Samaria. E ali outra vez Eliseu ora, né? Alguém lê para nós, versículo 18 em diante. Versículo 18 em diante. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Até quanto? Pode ir mais um, só uma pausinha. Os irmãos lembram, Eliseu estava onde? Lembra a cidade que ele estava? Dotã. Agora ele pega o exército, e aí pode ler o próximo versículo.
E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Ok. E o que tinha lá em Samaria? O exército de Samaria. Quando chegou lá, o rei de Israel quis aproveitar a situação, né? E matar todos aqueles sírios. Mas olha que coisa totalmente fora do normal, né? A gente... sim, Israel já batalhou tantas batalhas, de certa forma matou tantos inimigos, e agora tem os inimigos ali facinho, né, para matar, e aí Eliseu não deixa. Eliseu fala, não, né, continua lendo, irmão. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Interessante, né? Eles foram para a batalha. De repente, todos ficaram cegos. O pânico, né? De ficar cego. De repente, eles voltam à visão. Agora eles se veem numa cidade estranha, com um exército inimigo, pronto para matá-los. Né? O pânico aumentou. E aí, de repente, muda completamente, né? Aí Eliseu fala, ó, dá comida para eles. E a Bíblia fala que teve um grande banquete. Do pânico ao banquete, né? Se fosse nós batistas, estaríamos felizes, igual ontem, né, irmão Antônio Marcos? No banquete lá da casa do irmão Antônio Marcos. Mas aí eles comeram e foram embora, né? Foram para uma batalha, mas acabou chegando num banquete, né? E voltaram com a barriga cheia. E a Bíblia diz aí, como o irmão Dionor leu, que os sírios não investiram mais contra Israel. É interessante, né? Eu coloquei o mapa da Síria, mas nessa época de Eliseu teve essa vitória, mas durante toda a história, a Síria, até hoje, atualmente, ainda existe, né, conflito entre a Síria e Israel. Mas na época de Eliseu, nós vemos essa grande vitória. É bom observar em que tudo Eliseu orava ao Senhor, não é? Tudo ele pedia para Deus. Não é como alguns fazem hoje, né? Eu faço isso, eu curo, eu profetizo, eu declaro. Não, Eliseu, com porção dobrada do espírito de Elias, ele pedia para Deus, Senhor, faz isso. Não é verdade? Então tudo ele pedia para Deus e controlava, né, os acontecimentos, e neles revelava também o caráter santo de Deus, o caráter compassivo e pronto a perdoar. Os milagres de Eliseu chamavam a atenção para o poder absoluto e para a compaixão e a misericórdia do Deus verdadeiro. Percebe aí como que Deus se declarou em poder e ao mesmo tempo misericórdia para com aqueles homens, aquele exército inimigo que foi para destruir o homem de Deus, né? Eles foram principalmente para destruir o homem de Deus. E ao mesmo tempo, eles recebem misericórdia, porque poderiam ser todos mortos. Amém, irmãos? Está gostoso, mas nós vamos dar uma paradinha para nós lermos o relatório financeiro da igreja. E a semana que vem nós continuamos aí falando mais sobre Eliseu e os sírios, né? No caso, uma outra história que os irmãos também conhecem muito bem, mas vamos tirar alguns ensinamentos.
Ok? Vamos orar então. Grandioso Deus, eterno Pai,